quarta-feira, sejam todos bem-vindos à nossa aula de revisão de ciências. Nós começamos as nossas aulas de ciências falando sobre os recursos naturais. Quem lembra qual foi o primeiro recurso natural que nós estudamos? Foi sobre a água. Nós estudamos sobre a água, lembra? Eu disse o quanto era importante a água, eu falei que a gente precisa tomar água, mais 2 litros de água por dia para nós hidratarmos o nosso corpo, que a gente bebendo água, a gente evita várias doenças, né? Inclusive doenças renais nos rins, certo? E a gente viu também os 3 estados físicos da água, que era o quê? O estado sólido, que é aquele estado duro, né, como o gelo que a gente tirou do congelador. Que mais? O estado líquido, que é o estado que a gente bebe a água, o estado da água que a gente faz o suco. E nós vemos o estado gasoso, que é aquele que é o gás que sobe para a natureza. São os 3 estados físicos da água. Nós também vimos em ciências sobre o que, gente? Muito bem, sobre o ar. Sem o ar, ninguém conseguiria viver, né? Sobreviver nesse planeta, porque nós precisamos do oxigênio, que é, inclusive, um dos gases compostos pelo nosso ar. Então, o ar, ele é composto por vários gases, inclusive o oxigênio, o nitrogênio e o gás carbônico. São os 3 gases principais contidos no nosso ar. O ar que nós respiramos para viver, sobreviver, hein? E aí, dentro do ar, você lembra que a gente estudou no ar? Nós vimos que o ar está dentro do balão, que o ar que está nos nossos pulmões, a gente solta para poder encher o balão. Então, o ar, ele ocupa lugares. No caso aqui, ele ocupou lugar dentro do balão. Outro local onde o ar ocupa é o pneu de uma bicicleta, pneu de uma moto, pneu de um carro. Esses pneus são cheios de ar dentro deles, por isso que eles rodam, olha, porque tem ar dentro. Tá vendo? Então o ar também está no balão, no pneu da bicicleta. Dentro do gás de cozinha também tem um tipo de gás onde nós podemos fazer os alimentos da nossa casa, não é? Também tem ar, um outro tipo de ar aqui dentro desse gás. Então foi o que nós estudamos sobre o ar. Nós também estudamos sobre o solo. Nós vimos a importância do solo. Nós vimos que os seres vivos precisam do solo. Nós precisamos, porque é nele onde nós plantamos vários alimentos para podermos suprir a nossa necessidade alimentar, né? O solo. Nós vimos que o solo, existem 3 tipos de solo, que são os principais, que é o solo arenoso, já está dizendo o nome, arenoso, areia, né? Cheio de areia, onde as plantinhas tem mais dificuldade de nascerem nesse solo aqui, porque é um solo fofo, com muita areia. Nós vimos que também existe o solo argiloso, onde também o nome já diz argila, argiloso. É aquele solo mais úmido, é um solo que é com mais água dentro dele. Também as plantinhas encontram um pouquinho de dificuldade para nascerem nesse tipo de solo. Vimos também que existe o solo orgânico, e esse solo orgânico é um solo bom, é um solo mais apropriado para as plantinhas nascerem. Por quê? Porque é nesse solo onde tem vários elementos, como restos de animais, restos de plantas, restos de frutas, restos de materiais orgânicos, onde essas plantinhas podem se alimentar melhor e aí crescerem saudáveis e assim darem frutos. Mas nós vimos também que no solo, infelizmente, algumas pessoas elas
fazem coisas feias com o solo, elas poluem. E aí a gente viu, né, que as pessoas fazem as queimadas, ou seja, colocam fogo nas plantinhas. Mas também vimos que não só as pessoas fazem isso, mas também a própria natureza acaba acontecendo esse tipo de acidente, onde acaba queimando as plantinhas. Vimos também sobre o desmatamento, onde as pessoas também, muitas pessoas se aproveitam, né, e ficam cortando árvores sem necessidade, e assim acontece o desmatamento, onde várias espécies são extintas. O que é extinção? É quando a espécie de plantas, esse tipo de planta, deixa de existir. E aí nós chamamos de desmatamento e também a extinção, ou seja, essas plantas não existirão mais. E também tem a erosão. A erosão são esses buracos na terra por conta do desmatamento e das queimadas causadas pelo homem ou pela própria natureza. Outro recurso natural que nós estudamos, inclusive na aula passada, deve estar fresquinho isso na sua cabeça, na sua memória, é... Tchararã, quem lembra? Quem lembra? A luz solar, o sol, que é um outro recurso natural bastante importante e essencial para a nossa sobrevivência. Nós falamos sobre o sol, não é? Vocês lembram? Nós vimos que o sol, ele dá para nós uma vitamina. Quem lembra o nome da vitamina? Vitamina D, que serve para os nossos ossos, para fortalecer os nossos ossos, tá bom? Para os nossos ossos ficarem bem resistentes na hora da gente brincar. E aí quando a gente cair sem querer, a gente não se quebrar, não é? Vimos também que o sol ele é muito importante no processo da fotossíntese, que é um processo que a plantinha passa para poder ter essa corzinha verde. E que as plantas, todas elas precisam fazer esse processo, que é o processo da fotossíntese, que é a união de luzes, a união solar, para ela poder ficar assim, com essa aparência verdinha, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham lembrado de tudo, hein? Vamos estudar bastante para todo mundo tirar nota muito boa na prova, tá certo, gente? Então, um beijão para vocês e até amanhã com a nossa aula ao vivo e a nossa revisão de português. Então, um beijão para vocês, espero que vocês tenham aprendido tudo. Tchau, tchau!